E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas. Eu quero trazer um vídeo aqui para vocês hoje explicando sobre uma história que talvez você conheça. Essa história é uma história assim, muito conhecida mesmo. Se chama a Parábola do Filho Pródigo ou a Parábola do Filho Perdido. Eu quero mostrar para vocês hoje que essa palavra pródigo, por exemplo, no título, ele tem um sentido totalmente diferente talvez do que você imagina. E será realmente que o filho pródigo, ou o filho mais novo daquele homem, era realmente o principal, o protagonista? E se era, será que é somente ele ou será que não tinha outro protagonista na história, como o filho mais velho e o próprio pai? Eu vou mostrar isso até no final do vídeo para vocês. Porém, eu quero que você faça uma coisa: se inscreva no canal para você receber mais vídeos como esse. E eu espero que Deus edifique a sua vida. A história do filho pródigo, a gente conhece e a gente se identifica muito com ela pelas seguintes razões. A gente se coloca no lugar do filho pródigo ou filho mais novo daquela história, justamente porque a gente se sente ou já se sentiu um dia um filho rebelde, um filho que saiu de casa, um filho que deixou o pai, deixou a Cristo, que deixou aquilo que realmente mais importava para nós, para podermos aproveitar talvez aquilo que é do mundo, aquilo que o mundo oferece. Mas no começo do capítulo 15, versículo 1 e 2, Jesus vai mostrar o verdadeiro motivo pela qual ele conta essa parábola. E o motivo, e um dos motivos pela qual ele conta essa parábola, é o que vai fazer a gente entender que o filho mais novo não era o único protagonista da história, mas existia um outro protagonista. E esse protagonista está no versículo 2 do capítulo 15, quando os fariseus chegaram e começaram a murmurar. E aí Jesus começa a contar a parábola, porque aquilo serviu como motivo para Jesus iniciar a parábola. Ou seja, eram os fariseus que estavam ali, eles começaram a murmurar, eles começaram a criticar o Senhor Jesus, porque olhava para ele, ele estava ali com aqueles publicanos, com aqueles cobradores de impostos, com aquelas pessoas de má fama. E aí Jesus vê ali uma oportunidade para poder ensinar a eles, para poder, talvez, vamos dizer assim, ser uma pedra no sapato, como é um ditado, né? A gente usa, é muito popular. E aí Jesus, ele começa a ensinar sobre essa parábola, ele fala essa parábola, ele ensina essa parábola, essa história, que era um meio pela qual ele usava para poder pregar, que era mais simples para eles poderem entender o que Jesus queria dizer. Na verdade, existiam dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, representado pelo filho mais novo, era o grupo daqueles pecadores, os publicanos, cobradores de impostos e pessoas de má fama. Esses era representado como o filho mais novo dentro da história do filho pródigo. Então é claro que eles são muito importantes. Na verdade, quando a gente olha, como eu disse no começo do vídeo, a gente se identifica mais como o filho mais novo. Quando a gente lê essa história, a gente até se emociona um pouco, porque a gente se coloca no lugar dele. Mas Jesus, o verdadeiro motivo pela qual Jesus estava contando aquela história ali, era na verdade apontando para os fariseus, olhando para eles, o fato deles sempre murmurar e também eles sempre queriam pegar o Senhor Jesus, fazer uma armadilha para o Senhor Jesus, colocar ele contra a parede e tentar achar pecado nele, como se ele tivesse pecado, como se houvesse pecado nele. Eles eram representados pelo filho mais velho na história. Esse era o verdadeiro motivo pela qual o Senhor Jesus contou aquela história. Começou a contar aquela história naquele exato momento, porque eles estavam ali e começaram a murmurar pelo fato de Jesus estar com os pecadores. Existem esses dois grupos, os filhos mais novos, que é representado pelos pecadores, publicanos, as pessoas de má fama, pelas pessoas que cometiam adultério, que também era olhado, né, como pessoas pecaminosas da época. Então, esse era um dos grupos. E o segundo grupo, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, que se achavam os caras que continham muito conhecimento, que nunca erravam e tal. Então vamos lá. Mas Lucas, quem são os filhos mais novos hoje? Vamos dizer assim. E não é por questão de idade, tá, gente? Jesus estava querendo dizer ali que sim, os filhos mais novos têm algumas características, talvez, que os filhos mais velhos não têm, e os filhos mais velhos têm algumas características que os filhos mais novos não têm. Mas o que o Senhor Jesus estava querendo trazer era algo espiritual. E hoje, o que a gente poderia identificar como filho mais novo e filho mais velho? Bom, o filho mais novo, ele tem as seguintes características. Uma das características é que ele
sempre, talvez, vamos dizer assim, ele vai olhar para alguma pessoa e vai dizer assim, fulano, você precisa abrir a sua mente, você está com a sua mente fechada, você tem que ter a mente mais aberta para as coisas. Essa é uma das características do filho mais novo. E, na verdade, ele nunca é regido por leis ou por regras, ele não é regido por nenhum tipo de lei humana, ele coloca suas próprias leis, ele coloca suas próprias regras, ele vive segundo o seu próprio jeito, sua própria vontade. Ninguém guia ele. É uma das características do filho mais novo. E também temos o filho mais velho. Bom, os filhos mais velhos hoje, eu tenho certeza que você talvez conheça essas características. E o filho mais velho, ele tem as seguintes características. Bom, primeiro, eu acho que é a principal de todas aqui, né? Ele sempre se acha a pessoa mais genial, a pessoa mais certa, a pessoa mais ética do mundo, a pessoa que sempre está certa, a pessoa que sempre tem algo a ensinar para você, para o fulano. E eu tenho certeza que talvez ele teria grandes ideias, até mesmo para ser o grande presidente do nosso Brasil, onde a gente mora, né? São características de filho mais velho. Eu não sei se talvez você tenha alguém que já pensou assim, não significa que seja essa pessoa, mas eu quero dizer que dentro da história, esse é o tipo de característica que a gente encontra hoje, entende? Então, eu quero deixar com vocês esses dois personagens. Nenhum eu creio, que seja mais importante do que o outro. Até porque Jesus tinha um motivo pela qual contar a história, como eu disse no começo desse vídeo, que era por causa dos fariseus, que era representado pelos filhos mais velhos, pelo filho mais velho da história, pela qual Jesus contou. Outra questão interessante também é a questão do pai, que também era um terceiro personagem, mas não porque ele fica como terceiro, na verdade, ele é o primeiro, ele é o principal. O pai ele é representado por Cristo na história como aquele pai que foi atrás das ovelhas, assim como Jesus estava ali naquele momento indo atrás dos pecadores, dos publicanos e cobradores de impostos. Ele é o pai. E a questão do significado de pródigo, eu acho que se alguém teria aqui que receber esse nome de pródigo, seria o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Na verdade, ficaria talvez o pai pródigo, o Deus pródigo. Por quê? Porque pródigo significa, dentro do dicionário, significa imponderância, significa esbanjador, gastador. Eu acho que o pai, ele teve essa característica, que esbanjou tanto amor e não levou em consideração os pecados do filho, os erros dos dois filhos, na verdade, porque ele amava os dois filhos e queria os dois filhos junto com ele. Quando a gente olha para a situação dos filhos, todos os dois estavam perdidos. Apesar que o filho mais novo voltou no final da história para casa, né? Depois de ter gastado tudo que tinha, depois de ter perdido tudo que tinha, de ter comido até bolotas com porcos, e o pai então recebeu ele de braços abertos. O filho mais velho, como contrapartida, na verdade, ele não quis ficar com o pai, ou seja, tem tanta intimidade com o pai. O filho mais novo voltou, se arrependeu e voltou. O filho mais velho não quis cear com o pai e com o filho mais novo quando voltou. Ou seja, o filho mais velho estava perto do pai o tempo todo, estava em comunhão com o pai aparentemente, estava junto com ele, trabalhava com ele, estava perto dele, mas ao mesmo tempo estava muito longe dele. Então, assim, uma coisa que eu queria deixar para você e que você reflita para você mesmo, com você mesmo, dentro de si. Não olhe para o outro, para o fulano, para o seu amigo, para o seu vizinho. Olha para você mesmo, cara. Olha para dentro de si e pensa assim, poxa, será com qual filho que eu estou me parecendo mais? Com qual filho estou tendo mais, assim, parece, mais características? Com qual filho que eu estou me sentindo mais parecido, quem sabe? Será que é o filho mais novo? Será que é o filho que foi rebelde um dia, gastou tudo que tinha, se afastou do pai e voltou? Eu tenho certeza que se você já leu essa história, você se identifica assim. Eu também me identifiquei muito com o filho mais novo. Porém, eu acho que hoje, quando eu leio essa história, eu acho que eu me pareço com os dois, para falar a verdade. O filho mais velho, às vezes, ele é um pouco arrogante. Às vezes, ele acaba ele acaba batendo no peito, se acha bom demais. Esse é o tipo de filho mais velho, gente. Então, assim, como você está sendo? Será que você vai fazer como o filho mais velho que aconteceu naquela história, que ele acabou querendo ficar longe do pai no final da história e longe do filho
no finalzinho, hoje, Deus tem te dado a oportunidade para você ficar perto do Pai. E se você se sente hoje como filho mais velho, está se sentindo e está entendendo essa mensagem que é tão ampla, se você está se sentindo como esse filho, cara, não faça como esse filho mais velho da história. Volte para o Pai. Ele quer cear com você e quer cear também com aqueles outros que ele foi buscar. Com aqueles outros que você costuma olhar e falar assim, poxa, eu não quero ficar perto desse cara, eu não quero ficar perto desse fulano, desse ciclano, dessa mulher, desse homem e tal. Bom, Deus ama você, Deus ama aquela pessoa que talvez você quer criticar. Existem filhos mais velhos, existem filhos mais novos que precisam voltar para o Pai. Que tipo de filho você está sendo? Eu quero te pedir que deixa o seu like no vídeo, eu quero pedir que você talvez, quem sabe, compartilhe o vídeo. Eu quero que o Senhor Jesus fale com muitas pessoas através dessas mensagens. E quero também que você seja edificado. Por isso, eu repito mais uma vez, se inscreva e ative as notificações, tá? E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.